Olá, bonitas e bonitos de Deus. Olha só, eu estava me lembrando de uma situação. Muitas das vezes a gente tá assim, no meio de tanta confusão, tantos problemas, tantas situações que nós não sabemos nem de que maneira nós vamos resolver, mas aí nós temos que fazer que nem o profeta Jeremias. O profeta Jeremias lembrou de algo, se colocou debaixo daquela promessa que Deus tinha feito, que não foi para ele, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas foi feito para alguém que viveu 1000 anos antes do tempo de Jeremias. E aí, trazendo para o nosso tempo de hoje, sabe o que ele fez? Levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Tá, eu quero lembrar também de uma frase que eu tenho quase certeza que já compartilhamos alguns vídeos aí para trás, mas essa frase, ela é maravilhosa. Ela diz o seguinte: existem saudades que sabem rir, são as minhas preferidas. Ana Giacomo. Depois eu vou procurar saber mais sobre Ana Giacomo, né? Porque eu achei essa frase dela tão linda que eu acho que eu estou repetindo. Bom, o que aconteceu? O livro de Lamentações de Jeremias, o título já diz, você já sabe que você vai ler e não vai ler sobre grandes vitórias e grandes conquistas, você vai ler sobre uma fase horrorosa que o povo judeu estava vivendo. E Jeremias, ele foi profeta durante cerca de 40 anos, ele viveu em torno de 626 a 586 antes de Cristo. Ele se baseou para poder sair dessa situação, entender que tudo isso, não sair sim da situação, mas saber que tudo ia mudar por causa de uma promessa que Deus fez para o rei Davi há cerca de 1000 anos antes de tudo isso estava acontecendo. Aquela situação ali era o seguinte, naquela época, basicamente hoje também, só que com outra cara e com outros títulos, tem sempre os poderosos, a nação poderosa que dita as regras e acha que o resto do mundo é o quintal deles. Bom, naquela época ali, tínhamos 3 impérios muito fortes: o Egito, a Síria e a Babilônia. Sendo que o Egito e a Síria já estavam declinando, já estavam começando a perder um pouco de força, e a Babilônia estava tuque bombando. Quem era o rei da época? Nabucodonosor. E aí o que ele fez? Ele invadiu o reino do sul, lá de Judá, levou toda a liderança política, religiosa, os nobres, o rei, levou todos os bens e deixou lá o Reino do Sul totalmente detonado. Uma das coisas talvez pior do que a fome, a pobreza que eles estavam vivendo, era o modelo de nação que eles eram, que estava destruído. Tudo o que tinha, que deixava a cultura deles marcantes, tinha sido levado. Em 3 vezes, né? Nabucodonosor ainda fez 3 etapas para levar o povo para a Babilônia. Bom, então, essa frase que nós compartilhamos, ela me trouxe também à memória minha mãe, ela conseguia transformar lembranças de momentos críticos em uma grande comédia. Na época do momento crítico, era crítico mesmo, se chorava, se preocupava, se clamava, se procurava soluções, mas depois que tudo era resolvido, aí a gente sentava, né, um dos legados que ela deixou para a filharada foi essa. A gente sentava, começava a lembrar, e daqui a pouco nós estávamos dando gargalhada daquela situação crítica que tinha acontecido. Então, o que aconteceu? Nessa situação toda, onde o povo estava escravizado, onde aqueles que ficaram em Judá estavam totalmente sem perspectiva de nada, e onde tantas coisas ruins estavam acontecendo, ele fala lá no capítulo 3, no versículo 21, algo que a gente fala muito, a gente vê muita gente citando isso, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha que lindo! Olha assim, imagina no meio daquele caos,
ele lamuriando, ele lamuriando, ele lamuriando. De repente, parece que assim o espírito vai lá e aí ele, há muitos anos atrás, porque o reinado de Davi foi por volta de 1010 a.C., e ele já estava aí há um tempo, séculos à frente. Essa palavra foi dada para Davi, de Deus, através do profeta Natan, na época, que Deus nunca ia deixar o trono, a dinastia de Davi parar. Ia sempre levantar alguém que estaria à frente e trazendo um bom governo sobre o povo. E aquilo fez aguinha, porque começou a sequinha. E isso fez, perdão, isso fez com que Jeremias de repente pensou assim, olha, não sei quanto tempo vai levar, nem sei se eu vou viver essa situação, mas acabei de trazer à minha memória saudades de uma palavra que nos faz rir. Então hoje, minha querida e meu querido, no meio de tantas coisas, de tanta preocupação, tanta angústia, traga à memória sonhos, palavras, promessas, propósitos, escolhas que fortaleceu o teu coração. Dê boas gargalhadas com essas lembranças e segue em frente. Porque Deus não é como nós, seres humanos, que muitas das vezes damos certeza de que alguma coisa vai acontecer e não fazemos com que isso aconteça. Nós acabamos mentindo nessas situações. Deus não. Se Deus um dia gerou no teu coração, usou alguém para falar para você que algo diferenciado naquela área, naquela situação, no teu sentimento, vai mudar, pode ter certeza que vai mudar. Então abrace isso, tome posse dessas palavras. Talvez alguma coisa que não foi, como no caso de Jeremias, dito para o povo daquela época, mas foi dito para alguém que tinha vivido há cerca de 1000 anos antes. Mas aquela palavra era para o povo, era para aquela dinastia, daquela linhagem. Então tome posse. Assim também, como se alguma palavra ruim, negativa, alguém que possa ter proferido sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os seus coisas ruins, renegue aquilo. Não concorde com isso. Concorde com aquilo que Deus disse para você, gerou no teu coração. Aí a gente até pode observar uma coisa, às vezes lá atrás nós começamos a fazer algo maravilhoso e por circunstâncias difíceis nós abandonamos. Retome isso, refaça, recrie, renove e viva os momentos maravilhosos de Deus. Gosto sempre de lembrar que a palavra de Deus diz que existem dias bons, mas existem dias maus. Então, se os dias estão maus, pense nos dias bons para que o teu futuro possa ser trocado, mudado, modelado. Dia 12 agora é dia dos namorados. I love is and o amor tá no ar? Então que o seu amor, o seu namorado, aquele namorado celestial, que é a pessoa de Deus, seja totalmente renovado nesses tempos. Então que você possa viver as coisas maravilhosas de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Tá difícil? Não tem problema não. Vai chegar um momento que você vai falar assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí quando esse sentimento entrar no teu coração, sabe o que você vai fazer? Sacudir a poeira e dar a volta por cima. Um beijo carinhoso no teu coração. Beijo e cheiro no coração.